Oi, gente, boa noite. Quem está feliz com Jesus nessa noite? Glória a Deus. Gente, hoje é o Dia das Crianças, né? E aí nós vamos começar o culto com uma brincadeira, né? Para comemorar, celebrar o Dia das Crianças. E o nome dessa brincadeira, eu queria pedir aqui 6 voluntários. Quem poderia me ajudar aqui? 6 homens fortes, valentes. Olha só, o primeiro aqui, super forte. Bora lá. Olha aqui. Olha, eu tô gostando. Vamos, Arthur. Arthur, homem forte, corajoso. Bora, Arthur Carrara. Nós vamos brincar de cabo de guerra. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tá faltando um. Vem, WG. Deu certo? Esse aqui é o que, amor? Forte, esse? Professor de jiu-jitsu. Eita, que esse lado tá bom. 3 aqui, 3. São 4 de cada lado. Ah, não, é 3, tá certo. Pronto. Vamos lá. Vamos brincar de cabo de guerra. Vocês sabem brincar? Como é que ganha? O lado mais forte vai ganhar. Pois vamos lá, gente. Vamos lá. Já tirou até o sapato. Calma. Vamos lá. Cabo de guerra. Vamos lá. Calma. Parou. Parou, gente. Parou. Quem é que vocês acham que ganhou? Esse lado ou aquele lado? Aquele lado. Calma. Agora nós vamos separar por reinos, tá? Esse aqui é o reino de Deus e esse o reino das trevas. Gente, olha, intercessores, comecem a orar por eles, que é só uma brincadeira, tá bom? Então, reino de Deus e reino das trevas, tá? Vamos ver agora quem é que ganha. Vamos lá, de novo. Cabo de guerra. Pelo amor de Deus. Calma, irmão. Pronto. Parou. Meu Deus, os aparelhos. Olha o pessoal aqui dedicado, viu? Dedicadíssimo. Agora eu vou fazer outra coisa. Os 2 reinos de Deus que tem aqui ajudando o pastor vão só fazer de conta que estão puxando, tá? Vão fingir que estão puxando. Amor, agora vai dar ruim pra ti, viu? Porque esse aqui tava dando a vida. Vamos lá. Não começou ainda, tá, gente? Calma. Reino de Deus, reino das trevas. 2 reinos de Deus aqui neutro. Não vão ajudar muito, né? Vão ficar aqui na corda. Só esquentando o banquinho da igreja. Vamos lá. Mais uma vez. Cabo de guerra. Valha Jesus! Segura o pastor. Parou. Gente, vamos aplaudir o Senhor pela vida desses voluntários. Olha, essa brincadeira que eu trouxe para vocês tem uma reflexão muito importante para mim e para você. Vocês viram aqui a representação de 2 reinos, né? O reino de Deus e o reino das trevas. Quando nós não nos posicionamos, por mais próximo que a gente esteja do pastor, se a gente realmente não se posicionar para fazer a diferença, a gente está colaborando com o outro time. Não é só, não, eu estou aqui nesse time e não estou fazendo a diferença. Não, eu estou contribuindo para o outro reino se estabelecer. Então, o meu convite essa noite para você, vamos nos posicionar. Qual lado dessa corda, qual lado desse cabo de guerra eu estou me posicionando? Onde é que eu estou realmente me colocando as minhas forças? Hoje, o tema da nossa mensagem é cabo de guerra. De que lado você está puxando?
Queria que você abrisse aí a sua Bíblia, lá em Apocalipse, no capítulo 3. Quando nós não nos posicionamos, ficamos neutros, né? Contribuímos com o reino das trevas. Você está de que lado do cabo de guerra? Eu realmente preciso que você pense nisso. A gente brincou, se divertiu, foi engraçado, mas eu quero essa noite, né, trazer essa reflexão para mim e para você. De que lado nós estamos? Qual é o reino que nós estamos nos posicionando e defendendo? Lá em Apocalipse 3, a partir do verso 15, nós vamos ler aqui uma carta à igreja de Laodiceia, tá? Isso aqui é uma carta para crente, para a igreja. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, nem frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é um miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Geralmente, nós sabemos essa parte, né? A gente usa muito esse versículo. O Senhor vai bater a porta e se alguém ouvir a voz e abrir a porta, ele vai entrar e vai ceiar conosco. Esse versículo a gente sabe, né, que nós vamos estar atentos quando o Senhor bater para ouvir e ceiar conosco. Mas muitas vezes a gente esquece o início dessa carta, que ela traz um confronto para mim e para você, da nossa postura como cristão, do nosso lugar como cristão. Será que nós estamos frios, morno ou estamos quentes? O Senhor nos confronta através dessa carta acerca disso. Nesse texto é o próprio Jesus falando para a igreja de Laodiceia através do apóstolo João. Ele conhece a igreja, ele me conhece, ele te conhece, ele conhece as nossas obras. A igreja de Laodiceia era uma igreja próspera, era uma igreja rica, uma igreja bem-sucedida. Se você for pesquisar um pouco mais sobre a igreja de Laodiceia, era uma cidade, né, Laodiceia, que tinha muitas fábricas têxtil. Lá em Laodiceia, eles ficaram famosos por um colírio que eles produziam, que ajudavam muitas pessoas, né? Um colírio que ajudava, foi uma coisa assim, para aquela época, revolucionária. Então, essa igreja era uma igreja bem-sucedida, rica financeiramente. Só que, espiritualmente, essa igreja era cega. A cidade produzia o colírio. No mundo natural, tudo parecia muito bem, mas no mundo espiritual, aquela igreja era uma igreja cega. Aquela igreja também estava espiritualmente nua, precisava de vestes espirituais. A Bíblia fala também sobre a água que chegava em Laodiceia, né? Que ele fala dessa água morna. Laodiceia era uma cidade que demorava muito. A água para chegar lá era muito demorada para chegar. E essa água sempre chegava na cidade morna. E o morno, ele não traz vida, né? O morno, ele não traz cura. Era uma água pesada, morna. Eu não sei se você já teve essa experiência
de precisar tomar uma água morna para vomitar, né? A gente toma água morna para poder gerar essa ânsia de vômito. Então, Laodiceia tinha uma igreja que nem era fria e nem era quente. Era uma igreja morta. Jesus, ao escrever a esta igreja, ele faz uma comparação com a realidade natural daquela cidade. Ele vai ensinando o povo daquela igreja, comparando as coisas naturais. Por isso que ele, aqui nos versículos, né, ao longo dos versículos, ele vai nos dizendo que nós precisamos de colírios para abrir os nossos olhos, para que a gente possa enxergar, espiritualmente falando, vestes novas, ouro puro, que fala de pureza, santidade. Então, ele foi usando as coisas naturais para trazer à existência as coisas sobrenaturais. Jesus foi direto. Vomitar-te-ei da minha boca. É muito forte. Mas ele usa essa expressão para mostrar para mim e para você que ele não aceita crente morno. Ai, pastora, mas eu sou morno. É uma escolha, né? Mas Deus está nos mostrando, através dessa palavra, que ele não aceita a neutralidade, que ele não aceita a vida espiritual dividida, que ele não aceita a indiferença. E o primeiro ponto que eu queria compartilhar com vocês é: cuidado com a neutralidade. Ser morno é viver de aparência. Talvez, quando a gente fala de morno, né, de alguém que não se posiciona no reino de Deus, que a gente viu aqui, a gente até imagina alguém que está desviado, que está fora da igreja, que está lá fazendo tantas coisas erradas, mas não. Quem é morno, muitas vezes é aquele que canta, é aquele que ora, é aquele que vem à igreja, mas faz todos os ritos, né? Mas falta vida, falta paixão, falta intensidade. A pessoa até está vivendo, né, congregando, mas faltando entrega. Apocalipse 3,17 diz: como dizes, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. A mornidão engana. A pessoa, ela pensa que está firme, mas ela está cega. Por isso que essa palavra é para mim e para você. Por isso que nós precisamos estar atentos. Por isso que nós precisamos pedir essa noite o Senhor colírios espirituais. Para que a gente não viva nesse engano. Para que a gente não ache que está arrasando, que está vivendo o propósito de Deus, que eu estou fazendo isso, que eu faço aquilo, que eu sou envolvido em tantas coisas. Mas não enxerga. Está vivendo como cego. E um exemplo na Bíblia sobre isso é a vida de Sansão. Lá em Juízes 16, a partir do verso 20, diz assim: então ela chamou Dalila: Sansão, os filisteus o estão atacando. Ele acordou do sono, estava lá dormindo bonito, e pensou: sairei como antes e me livrarei. Se achando, né? Tá tudo bem, tá tudo sob controle. Sairei como antes e me livrarei. Mas não sabia que o Senhor já tinha o deixado. Talvez Sansão, ele estava ali seguindo todos os ritos religiosos, mas estava cego, nu. Não se deu conta de que o Senhor já tinha o deixado. E olha só o que aconteceu com ele. Os filisteus o prenderam, furaram os seus olhos e o levaram para Gaza. Prenderam-no com algemas de bronze e o puseram a girar em um moinho na prisão. Então, nós precisamos estar atentos para perceber se o Senhor
tem caminhado conosco. Mateus 12:30 diz: aquele que não está comigo está contra mim, e aquele que comigo não ajunta, espalha. Então, ou é ou não é? Não dá para ser mais ou menos. Eu junto um pouquinho, espalho um pouquinho, junto um pouquinho, não. Ou é ou não é? Ou junta ou espalha. Às vezes a gente escuta muito, né, pessoas que elas vão meio que, num certo sentido, se gabando um pouco sobre o seu tempo de conversão. Ah, eu sou convertida de berço. Ah, eu sou convertida há 20 anos, 30 anos, 40 anos. Mas, sabe, é muito importante que antes que você fale desses dados, você faça uma avaliação do que você fez durante esse tempo de conversão. Porque chega a ser vergonhoso você dizer que tem tantos anos de convertido, né, tantos anos que eu entreguei a minha vida a Jesus, ou desde que eu nasci que eu sou crente, mas nunca se posicionou, nunca fez a diferença, nunca contribuiu de alguma forma para o reino de Deus. Infelizmente, muitos têm se contentado com um pouco de Jesus, mas não deixam o fogo do Espírito realmente tomar a sua vida, mudar a sua história, purificar o que precisa ser purificado. E o segundo ponto o chamado de Deus é para a totalidade. Chega de neutralidade. O Senhor me chama e o Senhor te chama para a totalidade. Deus nunca quis metade do nosso coração. Ele exige totalidade, intensidade, fidelidade, paixão total. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, a partir do verso 5, diz assim: ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Jesus repete esse mandamento ainda como sendo o maior de todos, né? Quando ele fala lá em Mateus, esse versículo, ele ainda diz para a gente que esse é o maior de todos os versículos, os mandamentos. Mateus 22:37. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, todas as tuas emoções, independente de como elas estejam, e de todas as tuas forças. Isso fala de posicionamento, de fazer a diferença, de realmente usar a sua força em prol do crescimento e do estabelecer do reino de Deus. Muitas vezes, gente, a gente converte, entrega a nossa vida para Jesus, né? Eu não sei se você lembra, dependendo do tempo que você se converteu. Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, a gente dá o senhorio, o controle. Senhor, eu entrego a minha vida, o controle da minha vida nas tuas mãos. Só que no longo da caminhada, a gente vai percebendo que o Senhor não tem esse controle. Porque eu que faço, do jeito que eu quero, na hora que eu quero, são as minhas convicções, do meu jeito, da minha forma. Muitas vezes, o senhorio é nosso, não é nem de Cristo. Sabe por quê? Porque eu quero que o Senhor mude a minha casa, que o Senhor mude a minha família, que o Senhor ajeite minhas finanças, porque Ele é o dono do ouro e da prata. Quanto que eu vejo as pessoas falando disso na internet? Dono do ouro e da prata. Então, dá um jeito aqui nas minhas finanças, dá teu jeito. E o Senhor tem que mudar isso, e o Senhor tem que prover isso, e o Senhor tem que curar isso. Quem é o Senhor nessa história toda? Parece que o Senhor sou eu e o Senhor está ao meu serviço. É Deus a serviço das minhas vontades, dos meus sonhos, das minhas prioridades. Quando eu entrego a minha vida para Jesus e que eu dou o senhorio dele, já não sou mais eu que vivo em mim. Já não são mais as minhas vontades. Já não é mais os meus sonhos. Não são mais os meus sonhos. Eu lembro que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, né, há mais de 15 anos atrás,
eu entreguei a minha vida para Jesus. Por completo. Eu abri mão dos meus sonhos, abri mão dos meus projetos, né, do que eu queria realizar. Claro que durante esse percurso, Deus vai cuidando, vai amando, tem promessas para a nossa vida, porque Ele também é Pai. Ele é Senhor, mas Ele também é um Pai amoroso, bondoso. Mas, quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me entreguei por completo. Então, eu abri mão do meu plano e fui viver o plano que Ele tinha para mim e para a minha família. Por isso que eu estou aqui. Se eu estivesse vivendo os meus planos, as minhas vontades, uma coisa tenha certeza absoluta, eu não estaria aqui. Eu não estaria aqui. Então, quando nós entregamos a vida para Jesus, a gente entrega o senhorio, a gente entrega os nossos planos, a partir dali são os planos dele para a minha vida e para a sua vida. Lá atrás, quando o pastor Eibe foi chamado, quando o Senhor falou com ele, ele teve a opção de viver os planos dele ou os planos de Deus. E quando ele aceita o plano de Deus, isso vai impactando na vida de tantas outras pessoas. Então, o Senhor, Ele tem um plano para mim e tem um plano para você. Só que, para isso, nós precisamos abrir mão dos nossos próprios planos. E não colocar o Senhor no lugar de serviço ao nosso dispor. De Senhor realizar todos os meus sonhos e os meus planos. Não, nós estamos aqui para viver e realizar os sonhos de Deus. Amém? Romanos 12, 11 diz assim: nunca lhe falte o zelo, sejam fervorosos no Espírito e sirvam ao Senhor. O Senhor deseja de mim e de você que a gente seja quente, fervendo, aquecidos pelo fogo do Espírito Santo. Lá em Lucas 24, no verso 32, diz assim: perguntaram-se um ao outro: não estava ardendo os nossos corações dentro de nós, enquanto ele nos falava no caminho e nos expunha a Escritura. Aqui são os discípulos falando entre eles, caminhando com Jesus no caminho a Emaús. Lá em Atos 2, no verso 3, diz assim: e viram o que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito os capacitava. Aqui esse fogo simboliza o poder, a presença, é o aquecer de Deus em nós que nos transforma, que nos muda, né? É esse ouro purificado, é esse fogo que traz uma purificação, uma transformação. Lá em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, verso 19, diz: não apaguem o Espírito. Aqui, Paulo mostra que esse fogo pode apagar. Em alguma estação da sua vida, talvez você recebeu esse fogo, o Senhor aqueceu o seu coração, você tinha uma vida posicionada, né, em Deus ali, estabelecendo o reino dele nesse cabo de guerra. Só que aí você foi, né, perdendo ali a força, foi perdendo o ânimo, foi soltando a corda e foi sendo colaborador para estabelecer o outro reino. Então, nós não podemos deixar esse fogo apagar. Nós temos que ter constância em buscar a presença do Espírito Santo, o poder sobrenatural do Espírito Santo na nossa vida, para aquecer a nossa vida e para também ajudar e aquecer a vida de outras pessoas. E o terceiro ponto que eu quero falar com vocês é que a indecisão já é uma escolha. O primeiro é que vamos dar um basta na neutralidade. O segundo é que o Senhor nos chama à totalidade. E o terceiro é que a indecisão já é uma escolha. A neutralidade não existe no reino de Deus. Mais uma vez eu quero ler com vocês. Mateus 12:30. Aquele que não está comigo está contra mim. No cabo de guerra, se você não puxar para o lado certo, você está ajudando o lado errado. Você queira ou você não queira. Ficar em cima do muro é, na prática, escolher o lado errado.
Porque você em cima do muro, você está neutro. Você está medindo forças para o outro lado. Quando vocês viram que quando os ajudantes aqui do reino de Deus ficaram neutros, o pastor foi-se embora. Eu tive que parar o cabo de guerra, porque senão iam descer tudo escada abaixo. Então, é sobre isso. A vida é curta demais para a gente ficar em cima do muro. Tiago 4,14 diz assim: a vida é como um vapor que aparece por um pouco e logo se desvanece. O Anderson gosta de contar a história do ônibus, né? Ele sempre cita muito isso, principalmente no Tadel, que a nossa caminhada com Cristo é como um ônibus, né? Um ônibus que está indo ali rumo a um propósito e que durante essa caminhada, né, o ônibus está indo, algumas pessoas vão descendo do ônibus, né? O ônibus para em alguns momentos, algumas pessoas vão descendo, vão ficando pelo caminho, por escolha, né? E tudo bem. Só que hoje eu queria que a gente olhasse para esse ônibus com a porta aberta, parado, esperando a gente. Esse ônibus está parado, te esperando para te levar rumo ao propósito que Deus tem para a sua vida. E aí, queridos, eu queria trazer uma reflexão, talvez, de quanto tempo a gente demoraria para subir nesse ônibus. E quando a gente demora nessa escolha, essa indecisão, além de fazer com que eu não viva o meu propósito, né? Além de tirar de mim, aquela indecisão tira de mim a vida direcionada de acordo com o que o Senhor tem sonhado, ela também atrapalha todo mundo que está ali no ônibus esperando, né? Está todo mundo ali esperando e você está ali na indecisão. Então, a indecisão atrapalha não só a sua vida, mas ela atrapalha também a vida do outro. O indeciso, ele perde muitas oportunidades. Lá, há muitos anos atrás, se o pastor Ebe tivesse ficado indeciso, talvez o pastor Sandro nunca tinha sido alcançado. Talvez se o pastor Sandro tivesse ficado indeciso se subir ou não nesse ônibus, nós, eu e o Anderson, né, que convertemos lá na Paz Fortaleza, nunca a gente teria sido alcançado. Talvez se eu e o Anderson tivesse ficado em dúvida, sobe ou não sobe, sobe ou não sobe, o ônibus passa, talvez a sua família nunca teria sido alcançada. E se você não subir no ônibus, algumas pessoas nunca vão ser alcançadas, porque Deus tem um plano específico para cada um de nós. Quem crê? Quem crê nisso? A igreja de Laodiceia pensava que estava bem, mas na verdade estava cega. A indecisão pode custar a eternidade. Quando eu não decido, eu influencio na vida de muitas pessoas. Porque quando a gente fala de eternidade, parece que é só a eternidade que nós vamos viver com Cristo. Mas, quando eu tomo uma postura, eu influencio na eternidade de muitas pessoas. Então, a sua postura, a sua decisão vai ecoar eternidade na vida de muitas outras pessoas. Quem não se posiciona por Cristo aqui, talvez ouvirá quando encontrar com Jesus, como tem lá em Mateus 7:23. Não te conheço. Vem cá, te conheço, né? Quem é você? Porque vir à igreja, gente, não é suficiente para que a gente seja conhecido por Cristo. No julgamento final, não haverá espaço para os meios crentes. Não temos tempo para indecisão espiritual. Mateus 12:30. Quem não é comigo é contra mim. E quem comigo não ajunta, acaba espalhando. Eu não tenho muito contato com futebol. Eu nunca assisto, não sei muito. Meu marido também não gosta, nem meu filho jogou uma época, mas não gosta muito, não tem tanta paixão. Mas eu percebo que as pessoas são bem apaixonadas, né, por futebol. Quando o seu time está ali jogando, você vibra, você acredita, você quer que tenha vitória. E hoje eu queria que a gente imaginasse
um time que está todo mundo com expectativa de vitória e simplesmente um jogador fica parado lá no meio do campo. Não se movimenta, decidiu ser neutro. Está lá, parado. Ele não só atrapalha o jogo como um todo, como ele vai frustrar toda a plateia, né? Todo mundo que está naquela expectativa. Ele vai abalar todo o time. Imagina você estar ali todo feliz, todo empolgado, querendo vitória, e a pessoa simplesmente neutra. Então, quando a gente decide parar, quando a gente decide ser neutro, não se posicionar, a gente atrapalha o time. A gente deixa de fazer os melhores gols que a gente poderia fazer na nossa vida, como time, juntos. No nosso caso, implantando o reino de Deus, levando a salvação para as pessoas. Uma pessoa assim é inútil para o time. Assim é o morno. Não constrói, não influencia e não frutifica. Nós, essa noite, precisamos nos perceber acerca de todos esses confrontos, né? Ontem à noite, quando eu fui dormir, a gente teve um dia muito intenso. Eu e o Anderson, muitas reuniões, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. E à noite eu estava completamente exausta, minha mente exausta, meu corpo, e ainda fiquei com uma enfermidade na garganta, dor de garganta, dor no corpo. E naquele momento eu só queria chorar. E eu comecei a chorar e disse: amor, ore por mim, porque eu estou me sentindo completamente incapaz de viver o dia de amanhã. Eu não tenho como. Quando eu me imagino que eu vou ter que pregar 3 cultos, já me dá um desespero. E ele nem queria muito orar, não, mas orou por mim, Senhor, restaurou ali as minhas forças. Mas o que eu quero dizer para você com isso é que quando eu entreguei a minha vida para Jesus, eu me entreguei por completo. Então, eu abri mão dos meus medos, eu abri mão da minha incapacidade, eu abri mão das minhas vontades, dos meus desejos, para fazer o que Ele pediu que eu fizesse. Mesmo sem forças, porque eu estou aqui hoje pela graça e pela força sobrenatural do Senhor. Porque por mim mesmo, eu nem estaria aqui. Já tinha colocado alguém para me substituir, né? E o ponto 4 é o convite de Jesus à restauração. Apesar da repreensão, né, da dureza, da firmeza de Jesus, Ele sempre nos oferece restauração. Apocalipse 3,18 diz: aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e roupas brancas para que se vista, e colírio para que unja os teus olhos, a fim de que vejas. Apocalipse 3,20 diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei, e ele comigo. Pedro negou Jesus 3 vezes. Isso mostra para a gente, né, uma postura morna, mostra para a gente medo, covardia, né? Só Deus sabe o que Pedro sentiu naquele momento. E eu e você? Quantas vezes nós já negamos Jesus? Quantas vezes o Senhor nos chamou? Quantas vezes o Senhor falou conosco? Quantas vezes o Senhor nos deu oportunidades? E nós negamos Ele. Nós negamos o Senhor. Só que Pedro se arrependeu. Ele chorou amargamente, né? E foi restaurado. Tornou-se quente novamente. E pregou com poder e ousadia em Atos 2. Às vezes, nós podemos viver algum momento assim, né? Uma estação assim, de mornidão, de desânimo. Mas o Senhor quer nos aquecer nessa noite.
Jesus, ele não quer vomitar ninguém. Ele não quer que a gente fique morno para ele vomitar. Ele quer reacender o fogo em nós. Lá em Apocalipse 3:21 diz: ao que vencer, lhe considerei que se assente comigo no meu trono. Quem é inteiro para Cristo reinará com ele. Esse é o convite que ele nos faz. Ao mesmo tempo que ele nos confronta, né, que ele nos move, que ele nos sacode, para que a gente possa, de fato, se posicionar no seu reino, ele nos convida a sentar com ele no trono celestial. Hoje Jesus está nos chamando a sair da mornidão e viver um cristianismo vibrante, apaixonado, inteiro. Não dá para viver com meio coração. Se parte do nosso coração pifar, a gente morre por inteiro. Então não dá para viver com meio coração. E esse é o convite que eu tenho para você essa noite. Que você possa colocar o seu coração inteiro diante do Senhor, para que ele possa queimar, para que ele possa reacender todo o fogo, se alguma vez, né, se em algum momento ele foi apagado. Ou somos de Cristo, ou não somos. Lá em 1 Reis 18:21 diz assim: Elias perguntou: até quando cocheareis entre dois pensamentos? O coxo, né, ele anda assim, ó. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Até quando cocheareis entre duas posturas? Até quando cocheareis entre dois reinos? Eu e você precisamos nos posicionar. Apocalipse 3:19. Eis que estou à porta e bato. Tiago 4:14. A vida é um vapor que desaparece por um pouco. Que aparece por um pouco e depois se desvanece. Não espere o amanhã. Hoje é tempo de acender a chama. Às vezes você pensa: ai, não, mas é porque nessa estação eu preciso me dedicar muito a isso. Ah, porque nessa estação eu preciso me dedicar muito a isso. Sabe, gente, nós não temos a certeza que nós vamos viver uma próxima estação. Talvez eu e você só temos essa estação para nos posicionarmos e fazermos a diferença. Porque a vida logo se dissipa. Mateus 12:30, não há meio termo. Tiago 4:14, a vida é breve. Deuteronômio 6:12, não se esqueça do Senhor. Ele é o Senhor. Ele é o soberano. Ele é o rei. Eu preciso fazer uma entrega verdadeira do controle da minha vida. Realmente colocar diante de Deus e confiar. Porque às vezes a gente só coloca as áreas que a gente quer que ele cuide, né? Só as que estão capenga ali precisando de socorro. Não tenho mais saída, vou entregar aqui para Jesus, que aí pode ser que ele dê um jeito. Nós temos que entregar tudo, totalidade. Amém? Eu queria convidar você para ficar de pé aí no seu lugar. Vamos orar. Senhor, te damos graças essa noite pela tua maravilhosa soberania nesse lugar. Nós estamos agora em meio a um silêncio. E eu queria que o Senhor viesse como um sussurro nos nossos ouvidos, de forma pessoal, a cada um de nós. Que o Senhor possa vir com teu colírio, nos dar, Senhor, visões espirituais, para que a gente possa viver além do natural, além das coisas desse mundo, Senhor. Nos dá essa noite sensibilidade para entender e viver os teus planos. Não queremos ser colaboradores do reino das trevas. Nos ajuda, nos posiciona, nos dá força, Senhor, para que a gente possa fazer a diferença, estabelecendo o teu reino, o teu senhorio
nas nossas casas, nos nossos bairros, na nossa cidade. Que sejamos fogo e não mornos, salvos, cheios e apaixonados pela sua presença, Pai. Nessa noite, Espírito Santo, nós clamamos pelo teu fogo. O teu fogo que não só nos aquece, mas também nos purifica, nos transforma. Vem, Senhor, vem como nunca o Senhor veio antes sobre cada um de nós. Eu coloco a minha vida como lenha, Senhor. Vem queimar em mim, vem mudar a minha vida, vem mudar a minha história. Tudo que eu tenho de ruim que não vem de ti, Senhor, que essa noite seja queimado, seja realmente aquecido, purificado pelo teu fogo poderoso. Nos consome essa noite com o teu fogo, em nome de Jesus. Vamos adorar o Senhor.